Eu já fiz alguns vídeos anteriores a respeito de algumas histórias bizarras sobre Undertaker e Kane. Inclusive um vídeo contando a origem de Kane na WWE. Tudo por conta do seu meio-irmão Undertaker. Se você ainda não viu aquele vídeo, eu recomendo que você assista, o link está na descrição. O fato é que no fim daquele vídeo eu comentei com vocês que Paul Bearer havia traído Kane e se juntado a Undertaker mais uma vez. E naquela ocasião, Undertaker finalmente havia confessado seu crime de ter queimado a casa de sua família quando era criança. E nela então acabou queimando a mãe de Kane, queimando sua família adotiva e também queimando o rosto do seu meio-irmão. E o fato é que a partir daquele momento, Undertaker começou então a se tornar um personagem diferente. Undertaker se tornou o Ministro das Trevas, sim, começou a se chamar dessa forma, o Ministro das Trevas, e disse que uma grande praga estaria vindo sendo lançada para a WWF, ou seja, uma grande praga do mal estaria então ali sendo colocada na companhia de Vince McMahon muito em breve. Nesse período, Undertaker seguia rivalizando com Kane e Stone Cold Steve Austin. O momento que chamou muito a atenção foi quando Undertaker acabou vindo com uma pá para o ringue durante um combate de Stone Cold contra The Rock e acertou a cabeça de Stone Cold, fazendo com que Stone Cold perdesse sua oportunidade pelo título da WWF contra The Rock e ainda tivesse uma concussão exatamente por conta dessa sua pá que levou na cabeça. Steve Austin, por conta dessa sua concussão, teve que ir para o hospital. Entretanto, Undertaker junto com Paul Bearer invadiram o hospital e sequestraram Stone Cold e Steve Austin. Colocaram ele dentro de um carro de funerária e o levaram para o enterrá-lo vivo. Mas antes de o enterrá-lo vivo, resolveram mudar de ideia. Levaram eles em uma espécie de laboratório e lá então Undertaker e Paul Bearer iriam arrancar os órgãos de Stone Cold. Sim, mesmo com ele vivo, iriam perfurar o corpo dele para tirar seu coração. Mas antes que essa espécie de ritual satânico acontecesse, o meio-irmão de Undertaker, Kane, apareceu para atacá-lo e consequentemente ajudou com que Stone Cold conseguisse fugir naquele momento. Mas obviamente as coisas não ficariam assim. Undertaker semanas depois tentou se vingar de Kane. E em um episódio do Raw, ele atacou Kane no backstage. Os dois brigaram feio e Undertaker levou a melhor. Undertaker então disse para que Paul Bearer chamasse alguns médicos, pois eles levariam Kane para um asilo mental, ou seja, para uma espécie de hospício. Nisso, quando Paul Bearer se vai, Stone Cold Steve Austin aparece pelas costas de Undertaker com uma pá e se vinga de Undertaker, atacando sua cabeça com a pá e o desmaiando. Depois ele coloca a máscara de Kane em Undertaker e quando Paul Bearer volta, ele simplesmente pede para que os médicos enrolassem um saco preto em cima daquele homem e o levassem para o hospício. Ele pensava que era Kane, mas no fim das contas era Undertaker. E Kane e Stone Cold apenas assistiam tudo aquilo dando risadas. Mais tarde, os dois cercaram Paul Bearer, que sem a ajuda de Undertaker acabou levando uma completa surra e ainda sendo humilhado. Os dois jogaram Paul Bearer dentro de uma lata de esgoto. Obviamente, Undertaker não deixaria isso barato e fez uma das coisas mais bizarras durante seu Ministério das Trevas. Ele conseguiu pegar Stone Cold e com a ajuda de seus cardeais e Paul Bearer, eles amarraram Stone Cold numa espécie de cruz que era com o símbolo de Undertaker, o formato. Amarrando Stone Cold lá, eles levantaram e era como se Stone Cold tivesse crucificado vivo, enquanto Undertaker se gabava dessa sua vingança. Essa é uma das cenas mais marcantes da Attitude Era, mais marcantes desse Ministério das Trevas de Undertaker e mais marcantes da história da WWE. Foi quando ela simplesmente
fez um dos segmentos mais polêmicos e corajosos. Por conta disso, essa rivalidade acabou culminando em um combate de enterro vivo. Aquele tipo de estipulação onde vence quem consegue jogar seu adversário dentro de uma cova e jogar então a terra por cima, ou enterrando vivo. Aconteceu essa luta, Stone Cold contra Undertaker. E obviamente que no meio dela novamente tivemos Kane interferindo. O meio-irmão de Undertaker acabou atacando e fazendo com que Stone Cold saísse vitorioso ao enterrar Undertaker vivo, que após isso acabou tendo um certo sumiço dos shows da WWE. Durante esse período de sumiço de Undertaker começou a se destacar uma dupla de JBL que na época tinha o nome de Bradshaw e ele tinha um parceiro, o Farouk. Os dois então tinham essa dupla sombria, onde eles eram conhecidos como uma espécie de acólitos. Eu não sei exatamente o que são acólitos, eu dei uma pesquisada e parece que é uma espécie de diácono mirim na igreja católica. Como eu não sou de formação católica, geralmente o pessoal talvez entenda melhor se falar diácono mirim, porque diácono é mais comum em igrejas evangélicas, do qual eu tive mais formação. Então, meio que eles juntaram essa dupla ali, uma dupla bastante sombria mesmo de fato, e diziam então que seguiam um líder desconhecido. Esse líder mais tarde obviamente foi revelado que seria ninguém mais, ninguém menos que o Deadman, o ministro das trevas Undertaker. E uma das primeiras ordens que Undertaker deixou para essa sua dupla foi para que eles sequestrassem o superstar Dennis Knight, conhecido como Dennis Knight. O mesmo acabou ali sendo sequestrado e depois Undertaker fez um ritual simplesmente assim bizarro, sabe? Eu não posso nem colocar as cenas todas do ritual que teve pra colocar aqui, ia ser muito complicado, talvez até tenha no YouTube, mas são cenas assim que envolvem inclusive sangue, né? O Undertaker tirava sangue dele e jogava ali pro Dennis beber. E a partir disso, então, ele passando por esse ritual de renovação, ele se tornou um novo superstar com o nome de Mideon e se tornou mais um servo de Undertaker. Sim, por conta desse ritual de renovação, ele se tornou mais um seguidor de Undertaker, uma espécie de discípulo das trevas. Então, esses três discípulos foram então para um desafio maior. Eles precisavam de novos membros ali do Ministério das Trevas. E esse novo membro foi focado ali como o Mabel. Muitos de vocês conhecem ele como Big Daddy V, mas ele teve já o personagem Mabel, que é um dos superstars mais pesados da história. Então todos eles se juntaram ali durante um Royal Rumble, inclusive, e fazendo uma espécie de complô, levaram ele e ele também passou por um ritual. E nesse ritual acabou se tornando um novo discípulo do Deadman. Claro que o seu nome também foi mudado e a partir de agora ele é conhecido no Ministério das Trevas como Víscera. Isso mesmo, Víscera se torna mais um discípulo do Ministério das Trevas de Undertaker e agora ele tinha um aliado muito pesado. Mais tarde, Undertaker junto com seu Ministério das Trevas conseguiram durante uma luta que estavam tendo contra uma espécie de stable com o nome de The Grudge, onde nela era composta por Edge, Christian e Gangrel. Os três acabaram ali sendo nocauteados pelo Ministério de Undertaker, que mais uma vez fez uma espécie de ritual com eles, dessa vez envolvendo inclusive cordas no pescoço, e mais tarde então fez com que eles se tornassem novos discípulos do Ministério das Trevas de Undertaker, tendo então seu exército completo. Vamos relembrar, Undertaker tinha Farouk, Bradshaw, conhecido como vocês como JBL, Víscera, que muitos de vocês conhecem como Big Daddy V, Edge, Christian, Mideon e Gangrel. Então esse era o grande exército. Eu não lembro se falei do Farouk, mas enfim, tinha também o Farouk. Esse era o grande exército do Ministério das Trevas que Undertaker tinha naquele momento. E com isso ele finalmente revela que o seu grande plano com eles é ele dominar
a WWF e derrubar do poder o presidente Vince McMahon. Na época, a situação ficou tão crítica que Vince McMahon respondeu essas ameaças chamando o Undertaker por seu nome real, Mark Calaway, dizendo que ele perdeu os limites, de que ele de fato estava pensando que na verdade ele era o Undertaker, que era um homem das trevas. Então o Undertaker meio que havia perdido a sua consciência. Como uma espécie de punição, Vince McMahon fez com que Undertaker tivesse um combate contra o seu meio-irmão Kane, com a estipulação de Inferno Match. Luta que já havia acontecido anteriormente e Undertaker já havia vencido Kane nessa estipulação. Para quem não se recorda, é aquela estipulação onde vence aquele que conseguir queimar seu adversário naquelas chamas que ficam em volta do ringue. Undertaker venceu Kane e após a luta ainda queimou um ursinho de pelúcia que estava por lá. Ele ainda avisou Kane que aquele ursinho pertencia a Stephanie McMahon nos seus tempos de criança. E Vince McMahon não parava de chorar de desespero com aquilo. Com o tempo, Undertaker também começou a dizer que ele estava recebendo ordens de um poder maior, um poder superior, e que esse poder maior tinha a chave do coração e da alma de Vince McMahon. Com isso, com o tempo, o Ministério das Trevas inclusive chegou a invadir a propriedade de Vince e deixaram um crucifixo, na verdade um símbolo do Undertaker, pegando fogo em seu quintal. Nesse período, Vince McMahon resolveu colocar um dos seus capangas para lutar e rivalizar com Undertaker. Nesse caso foi Big Boss Man. Na WrestleMania 15 colocou o mesmo para lutar com Undertaker em um combate Hell in a Cell. Undertaker não teve muitas dificuldades ali de vencer o Big Boss Man, e o que mais chamou a atenção foi que após a luta, com a ajuda dos seus discípulos, ele colocou uma corda na jaula do Hell in a Cell e amarrou no Big Boss Man. E quando a jaula se levantou, Big Boss Man ficou pendurado, parecia até mesmo de longe que ele estava sendo enforcado. Foi uma das cenas também mais bizarras que já tivemos na história da WrestleMania e na história da WWE. Aquilo de fato assustou os fãs e assustou Vince McMahon, assustou completamente todos. O próximo passo desse Ministério das Trevas era ir na filha de Vince McMahon, Stephanie McMahon. O ministério então foi atrás dela. Isso até chegou perto de acontecer, mas quem salvou Stephanie McMahon foi Ken Shamrock. Ken Shamrock, que era um membro da corporação que pertencia a Shane McMahon, e na época também Vince McMahon a encontrou chorando e com um símbolo de Undertaker na testa. Como ele salvou Stephanie McMahon, aquilo frustrou os planos de Undertaker, que ameaçou então sequestrar a irmã de Ken Shamrock, que tinha o nome de Ryan. E depois de algumas semanas com dificuldades, finalmente Undertaker e o Ministério conseguiram de fato sequestrá-la. E ainda quando eles colocaram ela presa numa espécie de crucifixo, apontavam dizendo que Stephanie seria a próxima. Tudo dependeria de Vince McMahon finalmente sair da WWF e lhe dar o poder. E isso acabou acontecendo um tempo depois. Durante um momento onde Stephanie McMahon estava bastante protegida por policiais, quando o ministério se aproximou dela, ela entrou dentro de uma limusine para ir embora. Acontece que o motorista era ninguém mais, ninguém menos que Undertaker. É uma cena inclusive bastante assustadora quando Undertaker olha para ela e fala: "Para onde, Stephanie? Para onde?" Naquele momento, Vince McMahon estava ocupado no evento principal de um pay-per-view quando viu Stone Cold Steve Austin vencer. E como ficou desatento, acabou tendo que ver sua filha sendo sequestrada apenas depois. E ficou completamente desesperado. E aí que entra então um dos momentos mais espetaculares que já tivemos nessa história toda. Quando Undertaker, junto com o Ministério das Trevas, leva Stephanie McMahon amarrada num crucifixo com o símbolo de Undertaker. Levam ela até o ringue porque naquele momento eles iriam fazer um casamento negro de Stephanie McMahon com o Ministro das Trevas Undertaker, pois ele se casando com a filha de Vince
poderia finalmente se tornar o dono da WWF. Durante esse segmento foi bem macabro ali o que estava acontecendo, só que ao mesmo tempo foi tendo algumas interferências. Ken Shamrock tentou interferir, Big Show tentou interferir e nenhum deles teve grande sucesso. No backstage ainda tínhamos Shane McMahon controlando ali a corporação, dizendo para eles não irem lá naquele momento, por alguma razão que entenderíamos mais tarde. Até que tivemos então uma interferência que poucos imaginavam que poderia acontecer, a de Stone Cold Steve Austin. O mesmo apareceu para impedir Undertaker de seguir com aquele casamento e soltou Stephanie McMahon, desamarrou Stephanie McMahon, evitando que ela passasse por aquele casamento negro com Deadman. Depois de um tempo foi então anunciado que o Ministério das Trevas de Undertaker iria unir forças com o filho de Vince, Shane McMahon, formando então ali uma espécie de fusão entre o Ministério das Trevas e a corporação, que era seguida ali então ordens de Shane McMahon. Dessa forma, Undertaker agora tinha até o próprio filho de Vince McMahon contra ele, formando ali então o Ministério Corporativo das Trevas. Acontece que aí não tem tanta história envolvendo o Ministério das Trevas, não durou tanto tempo, mas o grande plot twist dessa história toda é quando em um show do Raw, que inclusive esteve entre as maiores audiências da história, iria finalmente ser revelado quem era o poder maior que Undertaker dizia seguir ordens. Afinal, tudo que o Undertaker fazia era por ordens desse tal poder maior que ele vivia dizendo desde o começo. E o poder maior era ninguém mais, ninguém menos que Vince McMahon. Exatamente, temos lá um dos momentos mais marcantes da história, um dos maiores plot twists da história da WWE e um dos memes também que existe, né? O Vince McMahon tirando ali sua roupa, o seu casaco e falando: "It's me, Austin. Sempre foi eu desde o começo", e falando pro público: "Vocês compraram, né? Vocês caíram certinho. Desde o começo Vince McMahon enganou a todos e era ele que estava por trás de todos os acontecimentos, inclusive os que fizeram sua filha passar por aquelas macabrices." Ou seja, Undertaker foi um superstar macabro. O Ministério das Trevas e todos os seus integrantes foram macabros. Mas o líder e mais macabro de todos foi Vince Kennedy McMahon.